Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos a mais um episódio de Na Terra dos Cacos. Desta vez, eu e o professor Elísio Macamo vamos conversar na primeira parte sobre os 100 dias de Daniel Chapo como presidente de Moçambique e o que se pode notar de diferente, se é que há algo diferente na forma de governar em Moçambique. A seguir o tema será a Guiné-Bissau e as declarações recentes do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o general Biag Nantan, prometendo matar qualquer pessoa que fosse apanhada nas ruas com uma arma na mão, declarações que a organização da sociedade civil Frente Popular classificou como perigosas e irresponsáveis. Finalmente, na segunda parte vamos falar com o professor cabo-verdiano Odair Varela, licenciado em Relações Internacionais, mestre e doutor em Sociologia e pós-doutorado em Ciência Política, sobre o recente episódio dos jovens nigerianos que foram impedidos de entrar em Cabo Verde para 2 semanas de turismo, num episódio que envolveu agressões e acusações de racismo. O tema desatou a indignação de muitos e chegou ao Parlamento cabo-verdiano, onde a deputada Gisele Lopes, do PAICV, se referiu aos cidadãos africanos que estão a ser expulsos dos aeroportos da Praia do Sal em condições humilhantes, sem justificação clara, sem assistência e sem respeito pelos direitos humanos. Feita a introdução, passemos à conversa. Daniel Chapo foi eufórico no seu discurso sobre os 100 dias de governação. O presidente de Moçambique garantiu que o plano de ações de impacto dos primeiros 100 dias foi cumprido a 96% e que 1/4 dos indicadores operou em mais de 100% as metas previstas. Um entusiasmo que contrasta com os cofres do Estado vazios para pagar aos funcionários públicos. Professores, enfermeiros, médicos, ex-guerrilheiros da RENAM, todos denunciam atrasos e falta de pagamento de salários, pensões e horas extraordinárias. Num recente relatório, o Observatório Cidadão para a Saúde revelou que a água pública em Moçambique apresenta altos níveis de contaminação, que põe em risco a saúde dos cidadãos que a consomem. O problema é de dimensão nacional, mas tem especial incidência nos municípios de Maputo, Matola e Tete, tendo chegado a haver mortes pelo consumo desta água. É certo que, politicamente, Daniel Chapo conseguiu estabelecer um diálogo com a oposição e até se encontrar com Venâncio Mondlane, contribuindo para a acalmia dos protestos populares que emergiram depois das eleições de 9 de outubro. No que poderá ser visto como um dos grandes feitos de Daniel Chapo nestes 100 dias. Professor, quais são para si os pontos positivos e os pontos negativos destes 100 dias de Daniel Chapo? É um grande desafio indicar os pontos positivos e os pontos negativos, não é? Porque muito para além da avaliação desses primeiros 100 dias, coloca-se uma outra questão, Antônio. É a questão da cultura política e, sobretudo, a forma como ela influencia a governação, o entendimento que os políticos têm de governação. E um grande desafio que eu vejo aqui é o desafio de conciliar um sistema político democrático com uma situação econômica precária. Aí surgem logo reações impulsivas que podem não ser salutares, né? Porque, naturalmente, pelo menos teoricamente, a pessoa é avaliada pelo seu desempenho. E o desempenho está profundamente ligado com a melhoria das condições de vida. Então, há sempre aquela preocupação de mostrar desempenho, né, para que a pessoa não seja penalizada, o governo não seja penalizado. E estou a falar teoricamente, porque no caso de Moçambique, a situação coloca-se de forma diferente. Mas teoricamente é assim. Então, como conciliar isso aí? Claro, a gente vai fazendo aquela coisa de fingir que a gente vive, de facto, num sistema político democrático. Então, esse ritual dos 100 dias faz parte disso aí. É para mostrar desempenho. Só que é um desempenho que eu até poderia dizer fato, né? Porque não é estrutural. Não está a atacar os problemas estruturais do país.
os problemas estruturais do país não estão na capacidade do governo de, por exemplo, fornecer livros escolares a crianças, assim, pontualmente, de construir mais um edifício para um tribunal, pontualmente. Olha, essas são as coisas que estavam previstas nesse plano de 100 dias. Né? Os problemas estruturais moçambicanos são os que fazem com que o governo não seja capaz de facultar esses livros às crianças, que o governo não seja capaz de providenciar uma boa justiça. Então chega a ser difícil por causa disso falar de pontos fortes e pontos negativos, porque o plano de 100 dias não é o que Moçambique precisava neste momento. Moçambique precisa agora de uma intervenção estrutural forte, né, que em 100 dias pode já ser feita. Né? Portanto, 100 dias são suficientes para o governo vir e dizer, olha, na educação nós queremos fazer isto, na justiça nós queremos fazer isto, nas questões internas do interior, da administração interna e tudo, queremos fazer isto aqui. Nós temos sérios problemas com a nossa polícia, com o comportamento da nossa polícia, com a forma como ela lida com protestos e por aí fora. Até aqui o ministro do interior ainda não disse como é que ele vai mudar essa cultura nociva que nós temos lá na nossa polícia, né? E por aí fora. Então, por causa disso mesmo, volto a repetir isto aqui, é muito difícil falar em coisas positivas e negativas. É claro que a gente pode dizer que a questão do diálogo é uma grande nota positiva para o presidente, mas não só para ele, para os partidos da oposição que aceitaram, que estão empenhados em fazer parte desse diálogo. O próprio Venâncio Mondlane está empenhado, pelo que tudo indica, ele agora está muito comprometido com uma participação política mais responsável, né? Está a criar o seu partido e todas essas coisas aí. Então, essa é uma nota positiva, ninguém pode tirar o mérito. Mas e nota-se diferença entre o estilo de governação de Daniel Chapo e de Filipe Nyusi? Não, por enquanto não. Acho que não há uma grande diferença. É verdade que o atual presidente, Daniel Chapo, é muito melhor articulado, né? Fala muito melhor e não me refiro apenas ao domínio da língua. Ele tem um raciocínio que me parece claro, de modo que até dá gosto, mas se calhar é por causa desses últimos 10 anos, mas dá gosto. O contraste ajuda sempre. Sim. Portanto, mesmo que a gente não concorde com o que ele diz, dá gosto de ouvir, não é? Porque é um pensamento bem articulado, mas ao nível da cultura da governação não estou ainda a ver a diferença, né? E posso talvez explicar isso aí ou fundamentar isso aí no primeiro momento com um ponto muito simples, né? Um dos grandes problemas que para mim nós tivemos com o anterior presidente era o da falta de comunicação. Portanto, ele não comunicava, havia assuntos muito importantes sobre os quais ele mantinha silêncio. E um dos assuntos mais importantes que tínhamos e continuamos a ter é a violência contra o Estado em Cabo Delgado. Né? É inconcebível no sistema democrático que estejam moçambicanos a morrer, que a infraestrutura esteja a ser destruída, que investimentos estejam a ser afugentados. E o governo não diz o que se passa. Não tem uma política clara de informação sobre como pretende resolver o problema, o que está a fazer, o que falta para poder fazer o que gostaria de fazer. Não sei qual. Isso nunca houve no anterior governo e 100 dias depois este governo também continua calado em relação a Cabo Delgado. E para mim isso aí é muito significativo, né? Já devia há muito tempo, ou se calhar até mesmo nas primeiras semanas, já devia ter vindo a público dizer, como vocês sabem, eu herdei aqui um problema, que é o problema de Cabo Delgado, e esse problema foi abordado dessa e daquela maneira, e
a minha intenção agora é de nós abordarmos este problema desta e daquela maneira, assim, vamos fazer assim e não sei quanto. Sabe? E isso é tão importante porque mexe com a soberania do país, sabe? Mexe com a dignidade dos moçambicanos e mexe pronto, com a integridade territorial, né? E sobretudo porque sabemos que nós temos tropas estrangeiras no país e que foram ao país sem consulta pública, sem nenhuma informação, sabe? Até hoje ninguém sabe em que circunstâncias é que os ruandeses foram a Moçambique, não é? O que é que eles estão a receber em troca e não sei quanto. Então isso é grave. Isso para mim mostra que a este nível aqui ainda não parece haver nenhuma diferença. Talvez outro exemplo, nós este fim de semana tivemos marchas de saudação dos 100 dias de governação do novo presidente. Aquela prática stalinista, não é? Que a gente conhece, esse querido líder, né? O querido líder do país. E sabe, se de facto houvesse um compromisso com alguma mudança, essa é uma coisa que ele devia ter proibido. Ele é o presidente do partido, né? Ele podia ter chamado a atenção ao seu partido e dizer, olha, essas coisas vamos deixar de fazer. Porque são uma vergonha, e são uma vergonha por duas razões principais. A primeira é que quando tivemos as manifestações violentas, nós não vimos os membros da Frelimo a saírem em defesa das pessoas. Sabe, o nosso país está cheio de células da Frelimo. Essas células não foram organizadas para a autodefesa das comunidades. Sabe, sedes do partido Frelimo foram queimadas, né? Os membros não foram lá para defender as sedes, não fizeram nada, né? Então, para hoje saírem assim, todos vestidos de vermelho e não sei quanto, e não só, durante essas marchas, essas manifestações, há trabalho do Estado que é feito, sabe? A pessoa pode tirar carta de condução, bilhete de identidade, passaporte, sabe? Usam o aparelho do Estado para um evento político, né? Então, isso é grave nesse sentido, mas é também grave. É também grave num outro sentido, né? É que o país não está bem. E uma parte desse não estar bem é muito associada à forma como a Frelimo governa. Né? Uma forma arrogante, uma forma de usurpação dos recursos do Estado, não sei quanto. Então, depois dessas manifestações violentas, para eles aparecerem assim a festejar, havia música, havia palcos, danças e não sei quanto. Sabe, isso é uma afronta para os moçambicanos. Passemos ao próximo tema para tentarmos controlar este tempo. No clima de violência que emana como política de Estado na Guiné-Bissau, onde o presidente se mantém no poder para lá do fim do seu mandato, o parlamento está suspenso e os tribunais estão controlados politicamente, as recentes declarações do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas vieram só acrescentar mais um tom de ameaça aos direitos e liberdades dos cidadãos guineenses, que têm sido constante desde que o Umar Sissoko Embalo assumiu a presidência do país. Depois de uma visita a uma unidade militar, disse o general Biagnan Tan: vou-vos dizer uma coisa, não vou permitir ninguém nas ruas com armas nas mãos e perturbar. Essa pessoa tem de ser eliminada. Estamos cansados, não podemos permitir mais perturbadores com armas nas ruas do país. Não podemos permitir que esses perturbadores sejam capturados, detidos nas celas, depois saem cá fora e voltam a perturbar. Acrescentou o general de um país que aboliu a pena de morte em 1993 e que executou a última pessoa em 1986. O general acrescentou ainda uma frase que me parece interessante como reflexão. Mais ainda hoje em dia em que os direitos humanos deixaram de ser uma prioridade para as democracias. Disse o general que o desenvolvimento da Guiné-Bissau só se faz de forma feroz e não com conversa mole. Professor, o que pensa destas declarações do general Biagnan Tan? Sim, eu fiquei estupefato, mas não devia, né? Porque não devia, porque isso é tão característico da nossa postura, infelizmente. Sei que estou a fazer uma generalização grosseira aqui, mas infelizmente é assim. Nós
uma boa parte dos nossos países temos grandes dificuldades com o respeito pela dignidade humana. Se isso acontece ao nível da população, porque a gente sabe, né, que situações de precariedade muitas vezes podem levar as pessoas a cometer excessos dessa natureza, o que não é justo, quer dizer, não é desculpável de nenhuma forma. Mas quando vem de pessoas com autoridade, é realmente muito preocupante. E, no fundo, eu acho que o general estava a refletir um sentimento generalizado no seio da elite política. É assim que a elite política, a autoridade em África, não só na Guiné, em África pensa. O poder não é para proteger a dignidade humana. O poder é a prerrogativa de fazer a sua própria vontade, de modo que tudo o resto transforma-se simplesmente num meio para esse fim, não é? E os fins é que justificam os meios. Portanto, não devia ter ficado estupefato, mas é realmente preocupado. Só um ponto em relação a isto aqui. É que países que ganharam a sua independência, o país que tem o percurso histórico que praticamente todos os países africanos têm, de longa dominação colonial e depois luta pela autodeterminação, eu penso que nesses países devia haver uma maior sensibilidade para estas questões, né? Para as questões da proteção da dignidade humana. Sabe, a nossa sensibilidade devia ser mais apurada ainda. Mas não é. E eu sempre tento perceber porque é que é assim e não consigo uma explicação. Então, por que nós não temos essa sensibilidade? Tendo em conta o nosso percurso histórico, né? Quer dizer, a nossa história dá-nos um quadro moral que nos permitiria interpretar melhor essas constituições que nós temos. Sabe, a defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos. Assim, quando a gente lê aquilo ali numa Constituição, é algo, não sei, seco, eu não sei quanto. Mas se a gente associa isso aí à história que permitiu que Guiné, Bissau, Moçambique, Angola, Cabo Verde tivessem uma Constituição que tivesse essas coisas aí, a coisa muda completamente, né? Sabe, é um maior compromisso ético que um governante pode assumir no continente africano. E eu acho que tem muito mais significado do que em muitos outros países que não têm esse percurso. Mas infelizmente não é assim. Uma das fragilidades da democracia está precisamente aí, ou seja, é que as pessoas, os seus praticantes precisam de aceitar voluntariamente as regras e as instituições que estão dessa democracia. E aquilo que nós estamos a ver aqui é como, e o exemplo de Donald Trump nos Estados Unidos é bem claro, é que as balizas constitucionais são só para os fracos. Pois. Sim, exato. Isso é o grande exemplo hoje, não é? Quer dizer, é o que estamos a assistir neste momento. Sim, exatamente. Quer dizer, a situação é realmente curiosa para mim como africano, né? Acadêmico africano. É uma situação curiosa porque o que eu vejo em Donald Trump é o que eu sempre vi no continente africano. Não é? Então é como se ele se inspirasse na experiência africana para reinterpretar a democracia. Sim. Para reinterpretar a democracia, não é? E o que é grave nisso aí é o silêncio, digamos assim, dos países europeus, né? E eu acho que faria muito bem a própria ideia de democracia se os países europeus dissessem de viva voz, né? Aquilo que sempre dizem os africanos quando se comportam como Donald Trump. Que eles dissessem, porque isso havia de mostrar que de fato há um bem aqui que é precioso e que nós estamos em vias de perder por causa de inércia ética, né? E esse bem é a democracia. Sabe, as pessoas podem ter as suas reservas, suas críticas ao próprio conceito, mas uma coisa que a gente não pode esquecer, nem mesmo em África com
com a forma, digamos assim, cínica como as pessoas lidam com o conceito de democracia. É que, no fundo, é um conceito que protege coisas que são valorizadas em toda a parte do mundo. Sabe? Então a gente pode dizer, é um conceito ocidental, não sei quanto, mas aquilo que ele protege é valorizado em todo o mundo. Em Moçambique, na Guiné, em Angola, nos Estados Unidos, em Portugal, na França, né? É valorizado. A autonomia, a dignidade, a liberdade de expressão, a liberdade de religião, todas essas coisas, o controle, sobretudo o controle que a sociedade deve ter sobre quem governa, né? Então, quando chega a esse ponto como o do general, né? Quando ele banaliza a vida humana, é onde a gente vê que, de fato, a Guiné ainda está muito longe de ter um sistema político republicano, né? Em que, de facto, a população controla quem exerce o poder. Bem, vamos terminar por aqui esta primeira parte. Passemos já de seguida à nossa entrevista com o professor Odair Varela. Cinco cidadãos nigerianos, entre eles a ativista e contadora de histórias Sherifat Abimbola Ogundairo, foram deportados de Cabo Verde depois de passarem 3 dias retidos na Ilha do Sal, impedidos de entrar no país. Pretendiam passar 2 semanas a fazer turismo, visitando 4 ilhas do arquipélago, Sal, Fogo, Santo Antão e São Vicente, mas foram barrados, apesar de serem cidadãos da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, e não precisarem de visto. O episódio suscitou inúmeras críticas, a indignação de muitos e ao levantar da questão onde anda a integração africana quando países africanos fazem isto a outros cidadãos africanos. Carlos Lopes, o antigo chefe da Comissão Económica da ONU para a África e atual professor na Escola de Governação Pública Nelson Mandela e também responsável das relações, aquele que estabelece a ligação entre a África e a União Europeia, foi um dos que reagiu nas redes sociais. Estou estupefacto com esta notícia de deportação de cidadãos da CEDEAO que têm direito à livre circulação nesse espaço de que Cabo Verde faz parte. A Direção de Estrangeiros e Fronteiras de Cabo Verde justificou-se com o facto de não terem, dos cidadãos nigerianos não terem feito prova de estarem na posse dos meios de subsistência exigidos nos termos da lei para a sua estadia em Cabo Verde, nem terem um termo de responsabilidade de alguém residente na ilha que se responsabilizasse por eles, ou um comprovativo de reservas de hotel. Professor Odair Varela, antes de mais, os nossos agradecimentos por ter aceitado o convite para estar neste podcast. O que lhe pareceu todo este episódio? É mais um episódio na longa história de Cabo Verde e não só também dos outros membros da Comunidade Económica do Estado da África Ocidental em torno da questão da livre circulação e da mobilidade. É evidente que esse caso teve mais ressonância porque são pessoas conhecidas, artistas, e porque também uma das pessoas que os recebia ou os ia receber em Cabo Verde, o fotógrafo e ativista César Scofield, fez a denúncia pública através das redes sociais. Eu também fui um daqueles que partilhei a sua denúncia. Então teve um eco junto da comunicação social. Mas, na verdade, esse caso tem sido recorrente nas fronteiras cabo-verdianas. Mas também é bom enquadrar esses casos no conjunto da comunidade. Não tem acontecido somente em Cabo Verde. Infelizmente, o protocolo de livre circulação de pessoas e bens da CEDEAO é de 1979, não era agora. Não é? Tem 46 anos. Então, esse protocolo tem sido, do meu ponto de vista, e também de alguns que estudam essas questões, da questão das migrações interregionais no espaço da CEDEAO, o espírito do protocolo tem sido constantemente violado. Não só em Cabo Verde, mas também na Nigéria, na fronteira Nigéria e Gana, e outras fronteiras do nosso país. O que mostra também a dificuldade que os Estados têm tido em lidar com as fronteiras artificiais herdadas da colonização. Temos que ver que, acima de tudo, esse é um problema colonial ou pós-colonial. Não é?
Se olhar para raízes históricas dessa situação. E eu vou dar numa leitura que é mais típica dos juristas, não é? A partir do próprio protocolo. Há um artigo no protocolo, que é o artigo 4º do protocolo. Apesar de todo o protocolo falar da importância da livre circulação de bens e pessoas, há um artigo, o número 4 do protocolo, que diz que cabe aos Estados-membros definir as condições de admissão das pessoas e que podem até considerar, à luz dos seus normativos internos, os que são inadmissíveis. Então, numa interpretação jurídica, os Estados têm feito uma interpretação extensiva dessa norma. Okay? Podem definir as suas próprias categorias de admissíveis, barrar a entrada de pessoas. Isto tem acontecido em Cabo Verde, em outros países também. Por isso que alguns especialistas, quem tem estado a estudar essas questões, falam na urgência da revisão do protocolo. Então, Cabo Verde também, como esses Estados, tem estado a utilizar essa norma, esse artigo número 4, para impor barreiras à entrada. Nesse caso dos 5, alegar que não tinham condições, como a apresentação de, creio que o valor é volta de 1.000 euros ou $1.000, o termo de alguém aqui em Cabo Verde dizer que os acolhia, etc, etc. Então, do ponto de vista geral, não só olhando para o caso de Cabo Verde, há uma falta de solidariedade entre os Estados, não é? O espírito do protocolo é violado, o que mostra que há uma desincronia entre aquilo que a comunidade defende, a CDO defende, que quer transformar a comunidade numa comunidade dos povos, não é? E não de Estados, mas na verdade está a reificar o conceito de Estado-nação moderna ocidental herdado da colonização. Então não está a respeitar, aquilo já do meu ponto de vista, as estatalidades locais, as culturas políticas locais, que vão mais nesse sentido da solidariedade entre os povos. No fundo, aliás, ainda bem que o Elísio está aqui, porque eu me lembrei agora de uma frase que ele referiu na conferência de encerramento do CONLAB. Parece que nós estamos a pôr em prática a crueldade colonial, não é? Que nós devíamos combater, não é? e que vai um pouco... olha, as razões são várias, inclusive, por isso, se tivermos tempo, podemos falar sobre isso, mas não podemos esquecer também que as nossas polícias têm sido formadas por polícias europeias, não é? O caso cabo-verdiano não foge à regra, né? Devido aos acordos que temos estado a assinar com a União Europeia, como vocês sabem, a União Europeia não tem uma política migratória comum, mas a Frontex e outras organizações tentaram formar as nossas polícias, cabo-verdianas, moçambicanas, angolanas, etc. E eles, no fundo, têm se formatado no sentido da securitização da migração e da mobilidade. Não é? Ou seja, transformar as migrações e a mobilidade como assunto de segurança, quando, na verdade, não tem nada a ver com isso. E é por isso que dá para perceber também que isso tem na sua base, na sua gênese, a pressão da extrema-direita, neste momento, né? Aquilo que se passa na Europa acaba a refletir também na maneira como nós acabamos de ser vistos como uma espécie de a fronteira mais longínqua da própria Europa. Cabo Verde é visto nesse sentido. Tá? E na verdade, isso acontece na maneira como nós temos de estar a assinar protocolos de circulação com outros países, europeus e não só, onde um cidadão europeu tem isenção de visto, mas não precisa de fazer aquilo que os cidadãos da CDO fazem, que é apresentar uma subsistência a entrar. Eles basta entrarem num site, preencherem lá os nomes e pagarem a taxa aeroportuária e pronto. Então a gente pode perguntar, se há isenção de visto para o cidadão da CDO, por que é que não se pratica a mesma coisa com os cidadãos europeus, por exemplo? Ou seja, em vez de estar a pessoa a levar o dinheiro, ou cartão de crédito, ou mesmo comparativo num papel, etc., porque é que não... Olha, tem um site aí, entra e preenche e pronto, já está. Aliás, eu e Elisa, nós passamos... não sei se no caso isso aconteceu, mas quando fomos agora para a Tanzânia, aconteceu a mesma coisa. Em que, aliás, tinhas opções. 2 opções. Ou preenchias o visto online, ou no aeroporto entregavas os comprovativos. Ou seja, apesar de haver visto, o processo era muito mais facilitado que o que se passa aqui na África Ocidental. Só para terminar, para não monopolizar toda a conversa, esses esquemas de livre circulação, e
existem algumas organizações de integração africanas, não é só na CDAO. Existe também na ECAS, que é a Comunidade de Estados da África Central. Inclusive existe na região de onde provém o Sorelice, que é SADC, que há um esquema de livre circulação, e inclusive até aborda a questão dos asilos e refugiados. Mas eu creio que no caso da SADC não se exige esse tipo de comprovativos nem documentação, não é, Elise? Creio que não. Sim. Por acaso, Daíra, eu não tive problemas na Tanzânia, né? Justamente por causa disso, né? Como eu sou portador do passaporte moçambicano, então a entrada foi mesmo simples, né? Sem nenhum problema. Mas eu queria pedir um esclarecimento, né, em relação a alguma coisa e depois pedir o teu comentário em relação ao que me parece ser um dos temas mais discutidos em torno desta questão aqui. Então, esclarecimento é sobre essa prerrogativa que os Estados têm de limitar o acesso, né, à circulação. Isso é do domínio público, isto é, Cabo Verde informou que tem essas limitações, tem essas exigências, ou é alguma coisa que as pessoas só ficam a saber quando chegam a Cabo Verde? Olha, eu creio que as pessoas só ficam a saber quando chegam a Cabo Verde. Há esse problema, pelo menos nos estudos que têm sido feitos, mostra que é um problema de Cabo Verde, mas também da própria comunidade. Os Estados não têm feito o seu trabalho de casa, de informar os cidadãos das finalidades do protocolo de livre circulação. Mas por que que isso não acontece também? É porque nos outros países da CDAO esse tipo de barreiras não tarifárias, digamos assim, não existem. O que é que quer dizer isso? Com isso, se eu vou ao Senegal, ou vou à Nigéria, ou dos 12 Estados-membros agora, já que os 3 já saíram, né, como é sabido, Burkina Faso, Mali e Níger, eu nunca, na fronteira, me pediram comprovativo de meios de subsistência, 1.000 euros ou $1.000. E nem um termo de responsabilidade de alguém de lá. No máximo que me perguntam é onde é que eu vou ficar hospedado, dou o nome de um hotel, por exemplo, pedem o número de telefone, e também muitas vezes pedem aquele cartão de vacina, a febre amarela, né? A febre amarela, e no máximo perguntam o que é que eu vou lá fazer. Olha, conferência, quadrilharia ou coisa assim do género, e posso ter um papel que apresento. Mas então, parte do princípio que em outros países é a mesma coisa, que em Cabo Verde seria a mesma coisa. Então, o país de onde parte a pessoa não tem essa preocupação, ou também não sei se é obrigado a fazer isso, junto dos cidadãos, de avisá-los de que Cabo Verde, por exemplo, exige isso à luz desse artigo número 4, que é comprovativo de meios de subsistência, etc, etc. Agora, o que parece nesse caso dos 5 cidadãos, ainda acho que o caso está sob investigação, eles tinham esses requisitos todos preenchidos, inclusive porque já tinham estado aqui, alguns deles. Então, o que está em causa nesse momento é a investigação sobre o excesso de zelo ou a violação dos próprios regulamentos que Cabo Verde estipula. Ou seja, é que há situações, sim, mas eu diria que, para além de haver essa falta de informação, também não há um treinamento dos agentes nas fronteiras para lidar com esse tipo de situações, de informar as pessoas da contrária alternativa e mais, de haver esse espírito do que eu chamei de solidariedade. Mas também tem a ver com, aí já a questão mais sensível, que tem a ver com esse papel ambivalente que Cabo Verde teve durante o período colonial, que é um papel de tanto, não só que eu chamo de muitas vezes de capataz do Império, mas também ao mesmo tempo do colonizado, que é explorado, que foi enviado para roças de Santo Tomé, Moçambique e Angola, e que não soube ainda combater essa continuidade, de haver o olhar para tudo aquilo que provém em termos de normativos e de regras, no fundo, nesse caso a Europa, é para ser aplicado. Ou seja, outras normas, outras regras que nós podemos ter aqui serão secundárias. Por exemplo, um olhar sobre o que é de bom, eu disse para falar mais da sua realidade, em termos de pluralismo jurídico que pode ser utilizado aqui para Cabo Verde ou para Moçambique, é descartar. Não significa que seja uma panaceia. Há coisas também não muito positivas, mas
Por exemplo, a questão, aquilo que podemos chamar de, que na África do Sul é o Ubuntu, em Moçambique não sei como é que é, aqui em Cabo Verde Juntamon, que é outras normas que podem ser utilizadas no relacionamento. E não, muitas vezes, isso já, que alguns autores chamam do direito constitucional europeu, que tem outro cariz, mais individualista, e não tão do caráter mais comunitário ou coletivo. Mas isso já seria uma outra discussão. Mas no fundo é só para ver que, de facto, há uma disjunção entre aquilo que se proclama a nível da cimeira do chefe de Estado e a prática nas fronteiras. E isso, o Carlos Lopes mesmo já defendeu isso. Ele considera que os Estados têm estado a falhar, já que referiu o Carlos Lopes na introdução, que os nossos Estados africanos têm estado a falhar em lidar com essas heranças coloniais. E há vários exemplos, o caso da Itália, com os países como a Eritreia, Somália, Líbia, a maneira como criminaliza os imigrantes. Quando, na verdade, a Itália é um dos que mais exporta imigrantes. Não, porque há bocado tu tocaste numa questão que me parece ser muito discutida em Cabo Verde, mas também no continente africano, que é essa relação que Cabo Verde tem com o continente africano, né? E até que ponto é que Cabo Verde se sente parte de África ou não, e se isso não teria alguma influência na forma como Cabo Verde faz uso dessa norma 4, né? Para justamente tornar difícil a entrada de africanos, quando, por exemplo, a entrada de europeus, como bem disseste, é completamente facilitada. Não, isso no meu ponto de vista, é fundamental. Aliás, há trabalhos que conheces de alguns sociólogos e autores cabo-verdianos que falam nisso, nessa ambivalência. O Gabriel Fernandes fala na diluição da África. Eu tenho estado a utilizar essa expressão, a continuidade, no fundo, dessa posição do capataz de império. São essas ilhas, no fundo, isto é a tal máquina burocrática da modernidade colonial. Foi um lugar, uma espécie de hipermercado a céu aberto de pessoas escravizadas do continente que perderam seus nomes, foram divididos, foram vendidos para as Américas. E houve um silenciamento da África aqui nas ilhas. E esse silenciamento é verificado na utilização da expressão crioula, ou dizendo que Cabo Verde é um país mestiço, onde naturalmente se valoriza mais a herança afro-europeia do que a afro-negra, não é? Digamos, é mais o lado europeu da dita mestiçagem do que o lado. Então, sendo isso construído a volta no Estado colonial, em certa medida temos isso um pouco em todos os países, mas em Cabo Verde o Estado colonial é forte, no fundo, ou seja, conseguiu abarcar todas as esferas de Cabo Verde, mesmo em termos geográficos. Enquanto que em Moçambique, por exemplo, já que estamos a falar daqui do teu país, não se sente esse Estado colonial em todos os lugares. Há outras formas alternativas de governação e etc., para além e fora do Estado. Aliás, isso pode ser um problema ou uma virtude. Sabes isso melhor do que eu. No caso de Cabo Verde, esse Leviatã é fortíssimo colonial, não é? E por isso torna-se difícil a outras, digamos, as africanidades para emergirem. Isso coloca, sem dúvida, Cabo Verde mais, em termos institucionais, o Estado-nação cabo-verdiano é muito mais próximo desse tal Estado europeu que surgiu das revoluções do século XVIII e XIX. Não significa que não existam, no fundo, as resistências trazidas do processo de colonização, senão não haveria a resistência, a luta pela independência, a geração do Cabral e outros, etc. Mas nós podemos encontrar que ainda há uma forte continuidade do racismo institucional colonial no nosso Estado. E as polícias, a justiça, a administração incorporam ainda isso muito. E aí nós temos que assumir isso, temos que combater esse tabu. Por exemplo, quando aconteceu esse caso, os governantes todos vieram dizer: Cabo Verde não é um país racista, pelo contrário, nós estamos apenas a aplicar a lei. Não é? Essa preocupação já mostra que, de facto, há um complexo, digamos, do colonizado, como diria Fanon, né? De não assumir que, de facto, quem sofreu racismo durante 500 anos
tem nas suas práticas institucionais o racismo. É assumir isso e apostar em tentar procurar saber, conhecer as raízes dos problemas, apostar na educação, na investigação. Só que, infelizmente, as nossas universidades ainda estão com sérias limitações em termos de pesquisa, de investimento nessas questões mais urgentes que nós temos. E já sabes, Elísio, que está-se a apostar mais em temas que interessam mais a quem, no fundo, financia essas pesquisas. Né? Nós não temos o fato de as universidades estarem com poucos recursos próprios, endógenos, para apostar nos temas que precisamos. Então somos obrigados muitas vezes a seguir aquilo que os programas europeus defendem ou definem como no Horizonte 2020, né? Transição energética, energia renovável, já sabes, não é? E por isso temos na minha universidade, por exemplo, poucas pessoas somos 3 ou 4, que se preocupam em estudar a questão das migrações interregionais no espaço aqui da CDO, por exemplo. Tem a professora Eufémia Rocha, que deves conhecer, e eu, Nardi Souza, talvez, e Clementina Furtado, 4 ou 5 pessoas. Então isso é muito pouco para o nível de imobiliário que nós temos, da região para cá e também de Cabo Verde para o continente. Olhar para este episódio, fica-se com essa ideia do panafricanismo e a ideia da integração africana que parecia, na entrada deste milénio, parecia que se estava a querer aprofundar. Na verdade, ainda falta muito e é mais provável que não aconteça para já, pelo menos no nosso tempo de vida. A questão do panafricanismo ia nos levar algumas horas aqui no podcast. Por exemplo, há pessoas, por exemplo, o Carlos Lopes, ele é daquele que considera, ele diz que é um panafricanista mais pragmático, como economista, né? Ele defende que é preciso um panafricanismo pragmático, no sentido por isso que ele tem esse último livro, África em Transformação, de olhar mais para os processos económicos. Por exemplo, depois de 40 anos, 50 anos, após Nkrumah ter defendido uma União Aduaneira, não é? Uma zona de comércio livre. Aliás, ele defendeu o mercado comum. Muitas vezes nós olhamos mais para o lado ideológico do Nkrumah, não olhamos para o lado, digamos, mais economista, se quisermos, ou mais cientista social, se quisermos, dele, onde ele defendeu, para além eu considerar que o panafricanismo dele é uma espécie de teoria de integração africana, onde defender o federalismo, os Estados Unidos da África, em termos, se quisermos olhar mais para o lado político da coisa, mas em termos económicos ele defendeu mesmo algumas medidas que são interessantes, levam mesmo a pensarmos numa integração económica africana, como o mercado comum, a União Aduaneira, etc, etc. Então, Carlos Lopes, seguindo um pouco essa linha, foi um dos grandes defensores não sei se os colegas, com certeza devem conhecer muito bem, essa zona económica que agora foi criada, a zona de livre comércio africana, que tem sede em Acre. Então nós podemos dizer que houve esse otimismo, renovou-se 50 anos depois, com o estabelecimento dessa zona de comércio livre. Apesar da Covid-19, houve um salto qualitativo. Por exemplo, antes o comércio intra-africano estava à volta de 14%, agora já está em 22%, 23%. Então há sinais otimistas. Né? Agora, nós sabemos que a questão não é só económica e comercial. As questões de mentalidade são fortíssimas. Se nós não olharmos, para além da questão da conexão que nós temos de ter entre os nossos portos e aeroportos, passar porque as economias africanas estão mais conectadas com os portos e aeroportos das antigas colónias, não é? Nós temos mais voos entre Maputo e Lisboa, onde há transporte de mercadorias de ambas as partes, do que, por exemplo, entre Maputo e Dakar ou outro continente africano. Com Cabo Verde a mesma coisa. Essa parte é importante. Há razões para estarmos otimistas. É claro que para chegar aos níveis da União Europeia ou da ASEAN, por exemplo, essas trocas estão agora à volta de 60%. Nós estamos a 23%. O motor chama-se China, né? No caso da Europa, sabemos a Alemanha, etc. Então nós ainda a esse nível temos de caminhar aí. Estou otimista. Agora, a nível político, a nível das instituições,
Como é que nós podemos aproveitar as melhores práticas do mundo em termos institucionais e, ao mesmo tempo, respeitar um pouco aquela materialidade institucional endógena que nós fomos construindo nos últimos anos ao conseguir a independência, também a partir das heranças da decolonização, que não são heranças puras, como se vê, estão contaminadas, essa tal invenção da tradição, o Ulisses conhece melhor que eu, né? Agora, e se não houver isso, se não houver esse equilíbrio entre a nossa própria materialidade institucional que nós temos historicamente e as melhores práticas mundiais, falar mesmo, no fundo, um contributo da humanidade para isso, dificilmente o panafricanismo vai ter sucesso, porque é claro que nós, se olharmos para as raízes do panafricanismo fora do continente, alguns países têm dado alguns passos, como Ghana e etc. Mas se olharmos para o panafricanismo também com origens mesmo do próprio continente, a diáspora africana dentro do continente, que é importante olhar, ainda falta muito por fazer para resgatar esse espírito de que não é só não é africano, não é europeu, é humano, né? De solidariedade interregional, não é? Aliás, intercontinental e mundial. Eu acabo de voltar sempre a essa questão. Como seres humanos, que mecanismo nós temos de encontrar para olharmos para os outros como sendo humanos e para não sermos tão cruéis com nós mesmos, usando a expressão do Ulisses. Professor, obrigado por ter aceitado o nosso convite, foi um prazer. Obrigado, um grande abraço. Obrigado, Adair. Estamos quase a chegar ao fim de mais um episódio da Terra dos Cacos, mas não podemos dizer adeus antes de deixar aqui as nossas sugestões. Professor, pergunta habitual, o que é que nos trouxe desta vez? Bom, desta vez eu trago uma série de palestras, né? Que são organizadas para este mês de maio pela Academia Angolana de Letras. É uma academia muito ativa, todas as quintas-feiras há sempre palestras, às 19 horas de Luanda. E este mês é o mês da língua portuguesa, mas também é o mês de África. Tá? Então eles vão ter 2 palestras dedicadas a cada um desses temas. Então, por exemplo, no dia 8 de maio, vão ter a Paula Henriques, que vai falar sobre o acordo ortográfico da língua portuguesa. Vão ter também o Feliciano Chimputano, que vai falar sobre o multilinguismo e educação em Moçambique. Isso vai ser no dia 15, né? E depois, isso é em relação à língua portuguesa. E em relação ao mês de África, seremos 2, o Jonoel Gonçalves, que já foi nosso convidado aqui, vai falar sobre a África na guerra econômica atual, isso vai ser no dia 22. E eu, no dia 29, vou fechar essa série de palestras, esse ciclo de conferências, com uma palestra sobre a razão soberana e o estudo de África. Eu recomendo todas, não só a minha palestra, todas essas palestras, sempre quinta-feira às 19 horas de Luanda, e é por via virtual. Então isso pode-se obter através da Academia Angolana. Eu, pela minha parte, venho falar da edição em Portugal este mês pela editora Presença de uma história africana de África, de Zainab Badawi, a jornalista britânica de origem sudanesa, que é desde 2021 presidente da Escola de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres. O livro sai, se não estou em erro, no dia 22 de maio em Portugal. A história da África tem sido dominada pelas narrativas ocidentais. Neste livro, Zainab Badawi conta a história do continente através da visão de historiadores, antropólogos, arqueólogos e contadores de histórias de mais de 30 países africanos. Isto, ou seja, é uma tentativa de uma visão da África pelos olhos dos seus próprios pensadores. E com isto terminamos por aqui mais um episódio na Terra dos Cacos, o podcast do Público sobre temas africanos. Obrigado por nos ter escutado e até ao próximo episódio, dentro de 2 semanas, como é habitual. Professor, como sempre, foi um prazer falar consigo. Um grande abraço. Para mim também foi um grande prazer. Outro abraço. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa,
Há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido. Quando o país vai a votos, cada decisão conta, inclusive a de escolher onde se informa. Com o Público, tem acesso a jornalismo independente, a análises sérias e ao contexto real. Assina em segundos com a opção subscrever com Google. Sem formulários, sem complicações. Só o essencial pelo preço especial de €1 por semana. Saiba mais em público.pt.